Olá, nós estamos aqui no Saúde em Dia, gravando com o Dr. Leopoldo Santos, clínico geral. Com muito prazer recebemos o senhor. E não podia deixar de ser, eu quero começar perguntando o que é um clínico geral. Um clínico geral é um médico que é preparado para atender adultos na sua complexidade de saúde, promoção de saúde, fazer o rastreamento das possíveis doenças que esse é um médico de família, o equivalente a um médico de família de 5 décadas atrás. Portanto, eu também quero agradecer estar aqui com você, é um prazer grande. O clínico geral, ele é um especialista fundamental dentro do nosso sistema do século XXI, que é o que deve integrar, ou deveria integrar, as ações de saúde, semelhante ao pediatra quando atende as crianças. Ele é aquele que tem que conhecer de tudo para poder identificar, e tem que ter um traço ali de psicólogo também para ver o quanto aquela pessoa está envolvida com a neurose do pseudo problema. Eu sei porque quando eu cheguei lá, bem apavorado, não era nada daquilo. Mas o clínico, na minha opinião, é aquele que entende de tudo, não é aquele que manda o oncologista ver, manda o ortopedista ver. Ele entende para buscar multidisciplinarmente resultados. Isso. Ele, em países com essa especialidade consolidada, a Alemanha, por exemplo, ele funciona como um regente, é o regente da orquestra. Isso. A orquestra tem vários instrumentos e quem consegue desenvolver uma música de qualidade ou equivalente é o clínico. O clínico ele tem que ter a virtude de escutar. E hoje um dos grandes problemas que está assolando a medicina é que em 18 segundos o paciente ele é interrompido. Isso o clínico ele é treinado e talvez mais do que os especialistas de uma maneira geral, ele consegue e deve deixar o paciente completar a sua história, porque ele tem que aprender a ouvir, a reescutar o paciente. Então, e a gente sai do médico normal com um monte de ressonância para fazer, e é assim que o sistema. Como é que o senhor, eu elaborei algumas perguntas, como é que o senhor equilibra a necessidade de oferecer cuidados abrangentes, como clínico, ao mesmo tempo que o senhor gerencia casos mais complexos que podem exigir um encaminhamento específico? Além da necessidade de escutar o paciente, e o clínico ele pode estar vendo o paciente pela primeira vez, mas aquele paciente será o seu objeto de acompanhamento durante os anos seguintes. Ele tem que aprender a identificar o que é de risco à saúde do paciente e o que ele vai trabalhar de estilo de vida, que é talvez vários estilos de vida inadequados é o que vão, ao longo dos anos, transformando em doenças crônico-degenerativas. Mas uma queixa de um paciente tem que ser valorizado. E essa queixa do paciente pode ser uma apendicite aguda. Então, apendicite aguda, esse paciente será avaliado e encaminhado para o especialista, no caso, o cirurgião. Muitas vezes a gente identifica a doença e ele não precisa ser encaminhado. Ao contrário, a gente vai integrando outros profissionais à equipe e não precisa trabalhar ao lado do paciente. Precisa trabalhar com o paciente. A gente sabe que essa identificação dessa rede de assistência ao paciente, que vai ter um ginecologista, que vai ter um
às vezes um cardiologista, um dermatologista, o médico ele está bem clínico, ele está muito habilitado a trabalhar com essas equipes todas e às vezes a tirar dúvidas Sem de dúvida. colegas muito especializados que perderam essa capacidade de uma visão do todo do paciente. E quando o senhor recebe um paciente, vamos dizer, com sintomas ou com a possibilidade de uma doença grave, de uma situação mais complexa, como é que o senhor enfrenta esse desafio de abordar esse paciente sobre isso? O senhor transfere, o senhor assume? Eu compartilho com ele. Hoje a medicina ela evoluiu para a medicina compartilhada, diferente de décadas atrás, que era uma medicina benevolente, que a gente dizia o que a gente queria. Hoje é compartilhado, respeitando a autonomia do paciente, mas eu continuo fazendo parte da equipe. É possível, por exemplo, paciente com câncer, que eu fiz o diagnóstico, em que em algum momento o paciente ele esteve mais na fase crítica de tratamento com o especialista de oncologia. E depois ele já numa fase de controle clínico, ele ia a mim tanto quanto ao especialista. E não é incomum, essa eu diria que é uma das grandes oportunidades que o médico tem, de pacientes que evoluíram para uma forma de câncer avançado e que eu tive a oportunidade de compartilhar aqueles últimos momentos com ele e a família. E isso é importante para a família, porque você já está identificado Sim. pela família como uma pessoa que consegue dar uma assistência psicoafetiva, emocional, integrada, além da técnica. Uhum. Então isso é importante para o clínico, que ele não perca essas dimensões também das fases da vida e da doença. Não? O elo, né, da ciência, do acreditar, né, com a família. Isso. E como é que o senhor vê essa quantidade absurda e incontável de médicos que as faculdades despejam no mercado semestralmente? Aqui não vai nenhuma crítica específica, mas muitas vezes sem a qualificação para essa integração. Perfeito. Bem, e durante um momento descobrimos que tinham poucos médicos, isso é uma realidade. Hoje a gente forma mais médicos do que precisa e sem qualidade. Concentrados, né? E concentrados ainda nos mesmos locais que foi o motivo da grande expansão. Uhum. Quer dizer, a maior parte dos pacientes estão numa faixa muito estreita nos locais tradicionais. Sim. Onde eles se formavam. Isso será um dilema, porque isso certamente vai impactar a relação médico-paciente, que é de confiança, e se você tem profissionais que eles não estão preparados para... A gente não pode ter várias medicinas. O maior desafio da medicina para o século XXI é a equidade. Ou seja, as autoridades maiores, pessoas que têm dinheiro, têm que ter o mesmo nível de atendimento às pessoas que não têm essas condições financeiras. Que a gente vai chegar nisso. O Dadengue está aí, Brasília. O Distrito Federal é o maior número de casos no Brasil. Planejamento, trabalho, gestão. A gente tem que ter, para o esse século XXI, em que a quantidade de informação dobra em 76 dias, você dobra o conhecimento da medicina, requer que o profissional hoje seja diferente. Ele tem que ter realmente um preparo maior, não só do domínio do conhecimento, mas também tem que ter habilitações nas relações interpessoais, transculturais. Sim. E eu, quando era estudante de medicina, não havia essa preocupação. Hoje, a preocupação com a gênero,
raça, o respeito à religião, à espiritualidade da pessoa. Tem que ver como um ser humano, como um ser humano uma unidade na sua singular. totalidade, exatamente. Cada paciente é um universo novo a ser descoberto. E isso tem que ter preparação, não é uma coisa que... Não existe geração espontânea de conhecimento. Você preparar um bom clínico leva décadas. Com certeza, por isso que eu só vou em clínicos preparados com décadas. Dentro dessa transpessoalidade, essa interação com o ser, como é que o senhor vê a telemedicina? Bem, é a grande revolução, a medicina profunda, ela está aí para a gente refletir, inclusive. Talvez o mais importante nessa reflexão é que a gente tem que saber o que não usar. Para saber o que não usar, a gente tem que saber usar, conhecer e não ter medo. Por quê? O medo impacta na capacitação de você poder interagir. As coisas relacionadas à medicina, medicina profunda, em algumas áreas vai ser bastante útil, aquelas tarefas repetitivas, revisões de textos incríveis, a velocidade, a precisão dessas revisões que alguns chats já fazem. Entretanto, o médico tem que ter um conhecimento amplo do que ele está fazendo, porque 8% de alguns documentos têm alucinação e só o médico pode perceber, porque o erro não é do programa, o erro é do médico. Perfeito, perfeito. Então, agora, o senhor falou há pouco sobre o meio ambiente, o modo de vida da pessoa. Claro que isso impacta diretamente na sua trajetória de saúde. E eu sei bem disso. O quanto a alimentação, o exercício físico, realmente pode até reverter um quadro, né, de patologia, e o quanto o senhor considera importante na saúde integral do ser humano. Essa é a chave. A gente chegou num momento em que estamos ganhando anos, décadas a mais. Isso nunca houve na história da medicina. As pessoas estão chegando com 80 anos, 90 anos com facilidade, mas há um desafio. Nosso modelo atual da sociedade, o modelo que a sociedade está adotando, está equivocado, e os médicos também estão equivocados, porque não é possível de que 70%, 80% de idosos chegando a 80, 90 anos tenham doenças graves como Alzheimer, sequela de AVC, Parkinson. Ou seja, estamos chegando sem qualidade. Para reverter isso, será necessário que a sociedade, aí sim, uma sociedade que perceba que terá que fazer mudanças na sua estrutura, e tudo isso se baseia em marcadores de estilo de vida, tipo de alimentação, se fumou. Ainda temos cigarros, que são responsáveis por 5 milhões de óbitos por ano. E hoje ainda temos os eletrônicos. Os eletrônicos, a gente não conseguiu ainda se livrar do problema do tabagismo, ainda estamos colocando cilindros eletrônicos para aumentar a dependência à nicotina. O álcool é um problema gravíssimo. O álcool ele é socialmente aceito. Você vai no rótulo do álcool, a única informação que tem uma bebida eu beba com moderação e não tem glúten. São as duas informações que depende do nível de moderação que eu considero. Exatamente. Né? Então, o álcool, ele traz mais problemas à saúde hoje. E aí, quando a gente fala de uma sociedade doente, acidente de trânsito, a violência, o álcool também está responsável
em parte pela violência, porque a bebida ela impacta no comportamento humano. Então a gente está falando de alimentações à base de plantas ou dieta do Mediterrâneo, são dietas saudáveis, mas a gente sabe que as dietas embutidos, as ultraprocessadas, isso aí é e hoje é uma coisa curiosa, porque mesmo nos países em que tem zona azul, que são aqueles idosos centenários que estão chegando em grande quantidade, a geração mais nova já não tem a mesma característica para chegar a 100 anos, porque está tendo obesidade, já está tendo... Os fast foods invadiram fortemente. Para a gente finalizar, eu queria saber como é que o senhor se atualiza diante de tanta informação e nessa velocidade, com os avanços, as mudanças da medicina, nos protocolos, e como é que essa influência acontece no seu trabalho clínico? Todo esse cenário de informação, como é que o senhor dá conta de traduzir da sua formação no seu trabalho? É um desafio, porque eu tenho que identificar o que eu não posso mais fazer porque a informação ficou desatualizada, sucateada, ficou deletéria ao paciente. E vários produtos ou técnicas ou indicações ao longo do tempo isso foram ocorrendo. Então, esse aspecto chamado de educação continuada, ele requer que você tenha acesso às melhores literaturas que produzem ciências médicas e que você tenha um preparo de avaliação crítica para não haver empolgação. Porque hoje o grande problema qual é? É com a mídia, a hipermídia, as hipérboles, os exageros e as modas. As modas são perversas porque elas levam a um desperdício de dinheiro, você perde e às vezes fazem mal à saúde do paciente. Haja vista a moda de tanta dieta, né? Isso, tanta promessa, emagreça 7 quilos numa semana, maratonando no streaming, textualmente, e comendo sanduíches assim, aí tem um hambúrguer duplo. Quer dizer, ainda tem gente que vai lá e compra a gotinha milagrosa. A gotinha mágica. Nós, seres humanos, ainda temos esse pendor pelo mágico, pelo mais fácil. A gente sabe que a fonte da juventude é exercício, dieta, sabedoria nessas as relações altruístas a sua rede social. Então, parece coisas que muitas vezes são seculares e que a gente vai perdendo a cada novo período, principalmente no processo civilizatório da grande urbanização, a gente perdeu esses valores. E aí o que é mais fácil, a comida mais fácil, a comida menos saudável, os hábitos menos saudáveis, sedentarismo, mas tem razão. Exercício, por exemplo, não se colocou nunca nada num comprimido, mas eu não vou me surpreender se aparecer algum comprimido em breve de virtudes de exercício. É verdade, é verdade. Eu queria que o senhor dissesse aqui, ou para essa câmera, rapidamente, que mensagem, como clínico geral, o senhor pode dizer para você que está nos assistindo agora ter uma vida mais longeva e com saúde? Que se cobre, mas que compartilhe com o seu médico do que você faz. Os dois aspectos talvez mais importantes da ética médica hoje é a beneficência,
que é o médico tem a obrigação de procurar pelos produtos que tem certeza que funciona e tem que dizer ao paciente, e a não maleficência, que é você não causar prejuízo ao paciente, nem que seja financeiro. Portanto, você tem que revelar ao paciente que aspectos negativos ou, eventualmente, as limitações daquele produto que ele está estimulando o paciente a fazer. Isso é importante por quê? Porque a gente está numa época de glamourização de informações, coisas que aparecem e depois somem. E é fundamental para o médico poder compartilhar com o paciente, tudo é compartilhado. Essa talvez seja a grande chave do sucesso da relação médico-paciente, é você poder dividir as informações corretas com o paciente. O paciente leva o Dr. Google, o Dr. Tudo dramático. Dr. TikTok, mas é importante, ele tem acesso à informação. E requer ao médico, ao clínico, a responsabilidade de resgatar dessas informações, às vezes equivocadas, a maior parte delas, e isso é função do médico. Venerar. Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Esse clínico aqui já me esclareceu tanta coisa que eu só posso dizer que a morte lenta, como diz o Outlive, é mais segura quando a gente se cuida. Valeu, gente.